E um dia Conan botou uma coroa sobre sua pesada cabeça. E foi então que Conan defendeu a coroa de Aquilônia diante de muita turbulência. Quem falava esse texto na versão brasileira do longa-metragem escrito por Oliver Stone e filmado por John Milius era Silvio Navas, que veio a ser a voz brasileira de Darth Vader, a primeira. Eu sou seu pai. Dublou Marlon Brando em alguns filmes, inclusive no Poderoso Chefão. O que é com você? Foi nisso que se transformou uma marica de Hollywood que só sabe chorar que nem uma mulher. Teve assim um trabalho inesquecível nos nossos tímpanos, como Bud Spencer, em muitas sessões da tarde, em vários episódios da sessão Trinity nos sábados da TV Globo. Não sei se vocês lembram dele, fazia sempre par com Milton da Mata, que era a voz do Terence Hill no Brasil. Que saudade! Eu vou até pedir um roda-vinheta antecipado pra gente ver dublado Terence Hill e Bud Spencer. Meu nome é Johnny. O meu é Charlie Firpo. Charlie Firpo? O Newton da Mata, que vocês ouviram aí, ainda foi a voz do Lion dos Thundercats. Pô, vamos ouvir o Thundercats! Pô, eu tô com vontade de chorar, lembrando da minha infância dos anos 80, lá na rua Cajuípe. O papo nosso hoje aqui é sobre dublagem, por várias razões. Primeiro, por conta do perigo que a atividade corre por conta do uso da inteligência artificial. Há uma ameaça de que a IA, ou AI, como dizem em inglês, venha substituir a voz dos dubladores brasileiros. Tem gente que fala que tem programas que vão fazer o Harrison Ford dublar o Indiana Jones em português, numa base da inteligência artificial que vai reproduzir o timbre vocal desse astro de Hollywood e adaptá-la para o português. Isso é assustador em muitas medidas. E existe um outro crime que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o crime da redublagem. Mas acho que a gente pode matar saudades de algumas dublagens antológicas. Eu, como grande fã de Sylvester Stallone, queria ver pelo menos duas dublagens diferentes aqui. Uma feita por Luiz Faia Mota, atual voz do eterno Rambo e Rock no Brasil. Como é que tá meu nariz? Tá tão feio quanto do Mickey? Não está tão horrível. E do saudoso André Filho, que talvez tenha sido o maior dublador de todos os tempos. O papai foi tão bem hoje. Por que vocês não foram lá ver? Deviam ter me visto. Estão com fome? Eu tenho sempre aqui na minha mesa de gravação do 7x7 esse quadrinho que eu amo, que é a Piada Mortal. Outro dia eu falei dele pra vocês. O Coringa é o personagem principal e no Brasil, no Joker, o Coringa foi dublado magistralmente por Hélio Ribeiro, assim. A maneira como ele consegue dublar o Joaquim Fênix é antológica. Você já viu como é que é lá fora, Murray? Por acaso você sai do estúdio? Eu acho engraçado que mesmo com trabalhos como esse que vocês acabaram de ouvir, muita gente condena, critica a dublagem. Eu escrevo lá para Portugal, para pelo menos 2 periódicos, a revista mensal Metrópolis, e escrevo para o site diário, hourly, como eles chamam, que é atualizado toda hora, que é o C7 Cinema. Em terras portuguesas, os meus chefes, sobretudo, e os meus colegas da crítica odeiam a dublagem. Aliás, nem dublagem eles falam dobragem. Porque, na verdade, o conceito de dublar significa dobrar, colocar 2 vezes a voz, superpor vozes. Tem a voz do ator ou da atriz original, por exemplo, tem a Nicole Kidman, às vezes com seu sotaque australiano ou não, e tem a voz, no caso do Brasil, da atriz Miriam Fisher, ou outra dubladora. A Nicole teve outras vozes aqui no Brasil. A gente tem, por exemplo, atrizes seminais como a Michelle Pfeiffer, que ganhou
uma voz brilhante, inesquecível no Brasil, da Vera Miranda. Basta a gente lembrar do Batman, O Retorno. Batman jogou napalm no meu braço e ele me atirou de um prédio quando eu estava começando a me sentir bem. Eu quero fazer parte integral na sua humilhação. A gente fala inclusive de bonecos. Boneco é a maneira como é o jargão, que é a atividade da dublagem se refere a um ator ou uma atriz que é fidedigno a um determinado ator de voz ou atriz de voz. Por exemplo, o Adam Sandler, no Brasil, ele ganha sempre a voz do Alexandre Moreno, que tem desempenhos antológicos, como se fosse a primeira vez. Me dá aqui, eu leio o cardápio pra você. Obrigado, eu faço isso sozinho, tá? Eu agradeço a gentileza. O recente O Astronauta. Só tô cansado e solitário. Um dos argumentos que são utilizados contra a dublagem tem a ver com uma violação da obra artística original. Os detratores da arte de dublar, ou da arte de dobrar, acusam essa forma, que é uma mistura de técnica, de artesania e sim de arte, de investigação estética, de conspurcar o trabalho dos atores originais. Exemplo, se a gente pensar um filme como Relatos Selvagens, em que o Ricardo Darín tem um desempenho magistral no papel de Bombita. Eu estou fazendo uma reclamação, estou me defendendo como cidadão e eu sou um marginal. Tem que chamar a segurança. Quer chamar a segurança? Pode chamar, chama! Na versão dublada, a gente tem o Márcio Simões cedendo sua voz para ele. Para muita gente, essa cessão é uma violação. Ela rompe com o efeito do original. Então, uma das críticas vem por aí. A outra crítica aponta uma espécie de preguiça que a dublagem, de uma certa maneira, traria em relação à leitura. Porque quando você tem a voz original, seja de que país for, você obriga o espectador à leitura das legendas. Ok, mas a gente está falando de um país que tem taxas de analfabetismo altíssimas. Nesse aspecto, a dublagem é uma ferramenta fundamental não só de inclusão, mas de alfabetização audiovisual. Eu venho de uma origem muito pobre e de uma família que tem um problema de alfabetização muito grande na base. Nesse aspecto, a dublagem foi fundamental para que eu tivesse acesso e, sobretudo, interesse à arte, escutando a nata da dublagem da década de 80, como, por exemplo, o trabalho magistral do Sr. Ézio Ramos dublando Bill Murray em Os Caça-Fantasmas. Há certas coisas neste mundo que ficam muito além da compreensão humana. Coisas que não se pode explicar, coisas de que a maioria nem quer saber. Para citar um grande trabalho, Angela Bonatti, Sumara Luisi, Juraciara Giacomo e outras grandes gigantes da voz. Bom, era diferente na minha infância. Um outro crime que circunda a dublagem é a redublagem. Por questões técnicas ou tecnológicas, tem muita gente pegando dublagens clássicas, zerando essas dublagens e trazendo um novo elenco de voz. O Karate Kid, A Hora da Verdade, por exemplo, tinha um trabalho magistral de Magalhães Graça como o Sr. Miyagi. Concentre-se. Pense somente árvore. Essa dublagem foi refeita, o original se perdeu, embora a série Cobra Kai traga alguns elementos de volta. O maior crime que eu posso citar da redublagem foi o que foi feito contra as atuações magistrais de Mário Jorge, como John Travolta em Embalos de Sábado à Noite em Grease. Não estrague tudo. Eu não estou estragando, Sandy, eu estou só melhorando. Que foram injusta e absurdamente redublados. Eu estava falando aqui com a Bia e com o André, meus diretores aqui, estava lembrando alguns filmes que na versão dublada acabam se tornando muito atraentes para o público brasileiro por conta de uma escalação de voz assim magistral. E a gente lembrou aqui do Gene Wilder. Você está falando de vermes ou de espaguete? Que era dublado por um gênio que era o Mário Monjardim, a voz do Salsicha. E como é que a gente fala do Salsicha sem lembrar de um deus que foi Orlando Drummond, a voz do Scooby-Doo, do Popeye, do Alf? Falta só um minuto, gatinho. Aí eu caio sobre você feito um urubu na carniça.
e que deixou, acho que como herdeiro nessa sucessão em seus personagens magistrais, Guilherme Briggs, que é a voz do Buzz Lightyear no Brasil, que é o super-homem do Henry Cavill, aí, fez o Rei Julian de Madagascar. Bem-vindos, gigantes bocós! Desfrutem de todo o meu esplendor! É um ator absolutamente brilhante, um grande diretor de dublagem. Ora, esse nosso programa hoje aqui colocou no ringue uma contenda entre dublar ou não dublar. Acho que vocês já podem perceber qual é o meu veredito. Por todas as razões, salve, salve o cinema dublado, bem dublado, a grande dublagem brasileira, reconhecida ao longo dos anos 80 principalmente, como uma das maiores dublagens do mundo. E não há como fechar esse programa sem citar um mestre. Vocês lembram de uma frase, versão brasileira, Herbert Richards? Acho que a gente podia tentar escutar no original. Versão brasileira, Herbert Richards. Sabe quem disse isso aí? Foi Ricardo Mariano, que era um locutor que virou a voz símbolo não só de um dos maiores estúdios das Américas, a Herbert Richards, como da própria dublagem em si. Vou deixar uma dica aqui. Confere a dublagem do Héctor Izuin pro Christian Bale na trilogia Batman do Christopher Nolan. Tem tudo na Max. Assim, o trabalho dele fazendo aquela voz do Batman, assim... Cadê o Harvey? Os idiotas da máfia querem você morto pra ter a situação de volta ao que era. Então por que quer me matar? É antológica. Da mesma maneira como eu vou citar um outro titã aqui, que acaba de fazer o Batman uma série animada para Amazon. Márcio Seixas, um gigante da dublagem, que emprestou a voz pro Morgan Freeman e emprestou a voz muitas vezes pro Clint Eastwood. Vá em frente. Complete o meu dia. Mas a outra dica, queria deixar um elogiaço aqui pra vocês. Galera, quem lê quadrinho sabe o trabalho primoroso que a Panini tem. E olha, o lançamento no Brasil do Spawn, tanto da série regular quanto dos clássicos, tá fazendo toda a diferença para quem gosta do Soldado do Inferno e sentir a falta das suas aventuras aqui. O Gunslinger Spawn, que é um pistoleiro, um Spawn do Velho Oeste, tá nas páginas que a Panini tá lançando, até para vê-lo aqui. É um resgate do personagem lendário criado pelo Todd McFarlane. Queria falar esse texto dublado para vocês. Vai lá na descrição do vídeo, tem um link para o site do 7x7, que é um empório cinéfilo ali, com muita gente bacana, pensando o audiovisual. Tem dica de filme, papo sobre dorama, setlist, análise da obra completa de muitas diretoras e muitos diretores. Enfim, é ali uma salada estética muito rica em nutrientes filosóficos. Salve o cinema e salve a dublagem brasileira.